Para todo mundo. Atimatová, é. Olha aí, Yom Kippur está chegando. E, bom, Shana Tová, Hatimatová. E, então, para aqueles ainda que a gente não desejou um feliz ano novo e que celebraram agora durante essa semana, que Deus possa abençoá-lo, abençoá-la, juntamente com seus queridos, para um ano novo muito bom, muito positivo para vocês, que realmente vocês estejam aí sobre a proteção do Altíssimo, né, ao longo deste ano. Né, e também o seu nome seja selado aí para um bom ano, a partir aí com muitas bênçãos e muitas realizações neste ano, pela graça do eterno nosso Deus. Ô, Roger, vamos aqui então. Vocês lembram que as perguntas, então, dirijam aí ao Roger, ao Maurão aí, estão aí de prontidão, e nós esperamos aqui poder tratar daquele que é o capítulo mais complexo, mais longo e mais complexo do livro de Daniel, ou a profecia, porque na verdade são 3 capítulos, né? Nós já começamos o estudo de Daniel 10, e nós queremos reafirmar aqui, viu, Roger? Amanhã vou estar passando para você aí a apresentação também, o material relativo às últimas palestras que nós ainda não compartilhamos com o pessoal aí, tá bom? E já essa palestra de hoje já tem pergunta que já está chegando aqui antes de eu começar, quer dizer, acho que a coisa vai ser quente tá hoje. Tá vendo como o negócio é complicado mesmo? Bom, vamos lá então, vamos para esta experiência com o nosso amigo Daniel aqui, neste capítulo tão especial de Daniel, tá? Ou nessa sessão profética tão especial de Daniel. Okay? Então vamos lá. Ok. Compartilhando. Estamos. Abriu aqui já, professor. Só por a tela grande. Aí. Bom, aqui então nós seguimos o nosso estudo de Daniel e chegamos agora então à segunda parte desta última visão de Daniel, que ele teve à margem do rio Tigre, no norte da Mesopotâmia, não é? Hoje é o Iraque, e que é relatada ali no capítulo 10 a 12. Nós vimos aí que no terceiro ano de Ciro, Daniel estava muito estressado com uma situação difícil que o povo de Israel estava enfrentando depois de voltar ao exílio, e os inimigos lá, ou a população que dominava a terra na época, se levantou e estava fazendo todo tipo de ações para impedir a reconstrução do templo e o estabelecimento dos judeus ali na Judéia, como a sua recuperação da sua autonomia e seu governo sobre aquela região. Então, nós vimos que, ao final, nós estudamos tudo sobre isso já, como Daniel jejuou, era período de Páscoa, de Pêssar, não é? Ele, no entanto, jejua 21 dias até ter essa visão, e ele descobre essa visão do grande conflito, esse grande conflito que envolvia não somente o nível humano, mas esse conflito envolve também forças e embates nas regiões espirituais, até nas regiões que estão além daquilo que nós podemos ver e sentir. Não é? Isto faz parte dessa visão bíblica judaica da história. A história não é só resultado de ações humanas, com seu orgulho, seu desejo de supremacia, ou o que seja, não é? Ou a bondade do ser humano, mas a história envolve um conflito que vai além da esfera humana. E nós vimos isto lá em Daniel, na semana passada. E vimos que o propósito que foi dito a Daniel, que ali o ser celestial, que evidentemente parece ser Gabriel, o mesmo ser que apareceu no capítulo 8 e no capítulo 9, este ser que interpreta as visões para Daniel, ele diz que ele veio para que ele pudesse entender o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias. Porque a visão se refere a dias ainda distantes. Então, ele ia passar aqui agora essa história e o que aconteceria com o povo de Deus, povo de Daniel,
nos últimos dias. E ele reforça esta visão do propósito dessa revelação, dizendo, esse ser diz novamente, ele disse, você vai saber porque, você sabe porque eu vim, agora voltarei a lutar contra o príncipe da Pérsia. Quando eu sair, eis que virá o príncipe da Grécia. E diz, mas eu direi a você o que está expresso no livro da verdade. E na minha luta contra eles, não há ninguém que esteja ao meu lado, a não ser Miguel, o príncipe de vocês, o vosso príncipe. Então lembra este ser celestial que foi referido aqui no capítulo 10, que veio ajudar Gabriel na luta que estava tendo ali. Este ser celestial é o próprio príncipe do povo de Israel, o ser celestial que cuida, que lidera, não é? E que aparece aí na visão também, como nós vimos aí estudando na última semana. Micael, este ser que é o primeiro de todos os príncipes celestiais, okay? Como nós vimos no texto ali. E então ele passa agora a declarar e começar essa história, a história que está escrita lá em Daniel 11, capítulo 11, não é? Desde o verso 1 até o 12, verso 4, quando ele termina essa narrativa da história. Depois tem a última parte que nós ainda teremos de ver, que são as palavras finais e as orientações finais para o profeta Daniel com respeito aos tempos proféticos. E aí nós vamos fechar toda essa visão dos tempos proféticos segundo Daniel. Então está aí, Daniel 11, 1 a 12, 4, a visão desse grande conflito do qual Daniel teve revelação. Okay? Então começa o capítulo lá dizendo, o anjo, né, que é provavelmente ali que nós vimos Gabriel, ele diz, mas eu, não é, no primeiro ano de Dario, desde o primeiro ano, já estava agora no terceiro ano de Ciro, quer dizer, 4 anos antes. Dario foi aquele governante Medo, não é, que ficou em Babilônia durante 1 ano, enquanto Ciro continuava suas conquistas militares. Então diz, desde o primeiro ano de Dario Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Quer dizer, a ação angélica está ali presente no contexto da restauração, como nós vimos já. Né? Daniel 9, lá era o primeiro ano de Dario, depois vem Ciro, aí já baixa o decreto, está falando sobre a saída da palavra para restaurar e edificar Jerusalém e o templo. Não é? Então já Deus estava atuando ali, hein, para poder levar avante o seu plano. E agora, diz esse ser celestial, esse anjo, vou lhe dizer a verdade. Então, o que vai acontecer? Então diz aí, eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será muito mais rico do que todos eles. Fortalecido por suas riquezas, ele instingará todos contra o reino da Grécia. Então, aqui ele fala, começa agora o foco, ele está na época de Ciro. Ele diz que depois de Ciro ainda se levantariam 3 reis, e o quarto seria muito rico, mas ele investiria tudo contra a Grécia. E nós temos os 4 reis persas que se levantam depois de Ciro. Lembra, Ciro ele dominou até o ano 530, depois do ano 530, antes da Era Comum, então veio Cambises II, que era filho de Ciro, e ele reinou ali 8 anos, 9 anos, 530 até 522, antes da Era Comum. Ele era o herdeiro de Ciro, não é? Depois, durante 7 meses, teve o reinado do falso Esmerdes. O verdadeiro Esmerdes, hein, era o irmão de Cambises, era filho também de Ciro. Mas Cambises o assassinou, mas não revelou para ninguém. Não falou nada com ninguém. Ficou em segredo. Daí diz que um mago, lá Meda, de origem Meda, também chamado Gautama, ele se disfarçou, se passou por Esmerd enquanto Cambises estava fazendo guerra lá no Egito, não é? E ele tomou o trono. Mas essa revolta dele, esse engano dele durou 7 meses, foi de março a setembro
de 522 antes da Era Comum. Depois, então, vem Dario o Grande, que ele vai e mata esse falso Esmerdes, né, e toma o trono, e agora ele já não era da linhagem de Ciro, né, mas um general Ciro ali, ele que toma o trono, e faz grandes conquistas, e se torna um personagem importante na história, e no contexto bíblico também. E depois o quarto rei é o rei Xerxes I, também conhecido como o rei Assuero da história do livro de Ruth, na época de Mardoqueu e Ruth. E ali nós temos toda essa história ligada com este rei Xerxes I, o famoso Assuero da Bíblia, que reinou durante os anos de 586 até 465 antes da Era Comum. Esse Assuero, ele acumulou grandes riquezas, realmente, e ele vai invadir a Grécia. Segundo Heródoto, Xerxes I, então, ele vai invadir a Grécia, no ano de 480, antes da Era Comum, com um exército de 2 milhões de homens. Ele vai dominar boa parte da Grécia, da Península Grega, vai até chegar à cidade de Corinto, dominando ali. Né? Então fica só a pontinha lá de baixo, que não foi dominada por ele. Mas isso vai durar somente uma parte deste ano da invasão. Logo em setembro, ele trouxe uma enorme força naval para poder confirmar aí a vitória dele, mas ele é derrotado na famosa Batalha de Salamina, em setembro de 480. Okay? E aí você tem, vocês já viram aí filmes sobre isso, aí, a guerra entre os gregos, não é? E também os persas aí, tem até ator brasileiro passando por rei Xerxes aí, não é? Mas você vai ter essa primeira derrota nessa Batalha de Salamina, em setembro de 480, e a derrota final em Plateia, em agosto, quase um ano depois, de 479. E com isso a Pérsia perde todo o controle que tinha sobre a Grécia, não somente a parte conquistada, mas a parte que fazia parte, que já era parte antes do Império Persa, que era o norte da península. A Trácia e a Macedônia são perdidas, e assim deu oportunidade para o surgimento do reino grego da Macedônia, que vai se tornar a potência aí futura grega na história mundial. Como diz lá Daniel 11:12, a segunda parte, 11:2, né? Segunda parte do verso 2, o quarto reino será muito rico, mais do que todos, e fortalecido, vai investir tudo contra o reino da Grécia. E aí começa a marcar o declínio do poderio do Império Grego, do Império Persa, e a ascensão do Império Grego, né, no cenário mundial. Aqui há uma observação interessante que gostaria de fazer aqui nesses primeiros versos. Essa é uma citação aqui do livro do Elias de Souza, sobre o livro de Daniel. Acho que ele é bem pertinente, porque o livro de Daniel só fala desses 4 reis depois de Ciro. E depois já segue para a Grécia. Não segue a história com a Pérsia como se esperaria, mas a Pérsia vai durar ainda mais um século, pelo menos, hein? Pouco mais de um século. E vários reis importantes vão aparecer. Mas aqui eu gostaria de ler a citação. Ele diz assim: vale notar, no entanto, que vários outros reis surgiram da Pérsia, não somente esses 4 depois de Ciro, até que a Grécia, não é, substituiu este reino como potência mundial. Assim, a menção de 3 reis da Pérsia, bem como do 4º monarca, não pretende ser um retrato completo da história. Em vez disso, pretende levar a história da Pérsia ao ponto de sua interseção com a Grécia, isto é, o episódio que desencadeou uma série de eventos que acabariam causando a ascensão do Império Greco-Macedônico. Este episódio forneceu a Alexandre o Grande a causa que inspiraria seus soldados a conquistar a Pérsia mais de um século depois. Esta história da invasão de Xerxes ficou ali no coração dos gregos, não é? E depois, um século depois, Alexandre usa isto como a motivação para poder
levar à conquista de todo o Império Persa aí, nos meados do quarto século, 330 e poucos ali, quando ele invade, então, a Pérsia e luta contra a Pérsia. Okay? Então, esse é um dado importante. Você não tem aqui a sequência de todos os reis da Pérsia, mas os 4 reis que levam a este importante evento da guerra contra a Grécia e que vai levar, então, ao levante, o surgimento da Grécia como um poderio no cenário internacional político, hein? Na política internacional. Okay? Aí nós vemos que deste evento já se passa direto para o contexto grego. Diz, depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que quiser, mas no auge do seu poder, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem com o mesmo poder com que ele reinou, pois o seu reino será arrancado e passará a outros fora dos seus descendentes. Quando nós vemos esta visão aqui, esses versos de Daniel 11, nos versos 3 a 4, a gente vê o paralelo lá com Daniel 8, a história do bode peludo com chifre, só um chifre bem pronunciado, importante, né? Um grande chifre, que depois se quebra e se torna em 4 chifres. Notem que o vocabulário e as expressões são semelhantes. Né? Diz lá, né? Depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que quiser. O bode se engrandeceu sobremaneira, não é? Esse bode matou, conquistou o carneiro, que era a Pérsia, não é? Destruiu, mas diz, mas no auge do seu poder, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu. E na sua força quebrou-se o grande chifre, e em seu lugar surgiram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Okay? Mas não para a sua posteridade, nem para ele mesmo com o poder que ele reinou. O reino será arrancado e passará a outros fora dos seus descendentes. Diz o bode peludo é o rei da Grécia, o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei, o terceiro quebrado, levantando-se 4 no lugar dele, significa 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com a força igual a que ele tinha. Então, nós temos esse paralelismo, indicando que aqui, em Daniel 11, versos 3 a 4, se fala de Alexandre o Grande, né, que reinou ali entre os anos 336 até 323, 13 anos de reinado, e os seus sucessores, que dentre os seus generais que acabaram ali conquistando e dividindo o reino de Alexandre. Nós temos aí Seleuco I, Lisímaco, Cassandro e Ptolomeu. Nós já vimos isso aí, não é? Alexandre, ele conquistou desde o norte da Península Grega, né? Unindo ali também a Trácia e depois praticamente todo ali a Ásia Menor, que hoje é a Turquia, não é? Depois todo o resto do Império, né? Sendo a Mesopotâmia, a região do Oriente Médio, a região do Egito, toda a Pérsia, indo até a divisa com a Índia e as montanhas do Himalaia, né? Chegando perto da divisa aí, com a parte do Himalaia com a China também. Né? E este é o Império de Alexandre que ele conquistou em uma década, né? Sendo um dos grandes conquistadores aí da história humana. Ele faz isso dos 20 aos 33 anos, mas logo aos 33 anos ele morre, e este império é dividido entre os seus generais. Aí está, então, as principais divisões ali em 4, não é? O amarelo forte, a Mesopotâmia, ficou com Seleuco, não é? Depois nós temos ali a parte deste azulado, meio cinza, aí, que é o Egito, e uma parte do sul da península ali da Ásia Menor ficou com o Ptolomeu, né? A maior parte da Ásia Menor e a Trácia, que aponta já na Europa, lá ficou com Lisímaco, e a parte verde ali ficou com Cassandro, que seria a Macedônia e a Grécia. Okay? Estes são os 4 generais, então. O Cassandro, na verdade, é o filho de um dos generais, que vai morrer e ele toma o lugar do seu pai, mas que
consegue, então, o domínio sobre o império de Alexandre o Grande. Mas nenhum deles é descendente, não tem relação com Alexandre. Alexandre tinha um filho que estava para nascer, com uma princesa da região da Báctria, que é bem ali no norte aí da Pérsia, já indo para a Índia ali, não é? Roxana, mas esse menino bebê vai nascer, mas depois os generais dão fim nele também, para não ter mais nenhuma linhagem, dão fim no meio-irmão de Alexandre também, e acaba com a linhagem ali de Alexandre e a sua família, não é? que o seu domínio sobre o mundo grego, e agora o mundo helênico, que envolve toda essa região conquistada por Alexandre o Grande. Então, está a divisão deste reino, e cumpriu a profecia, dizendo que passaria para descendentes, para aqueles que não eram seus descendentes. Agora, algo importante aqui, que eu gostaria de chamar a atenção, ao continuar o nosso estudo, que a Judéia e Jerusalém ficava bem no meio da interseção, ali bem na interseção dos dois grandes poderes helênicos. Ao norte, em amarelo, nós temos aí a região que Seleuco dominou, então é o Império dos Seleucidas, Seleuco I e os seus descendentes, alguns chamados Seleucos, outros chamados Antíocos, né? Aí vai variando o nome. E ao sul, o reino dos Ptolomeus, né? Normalmente, uma parte chama Ptolomeu mesmo, mas ali é o Egito, e a região, então, da terra da Judéia, que seria hoje a terra de Israel, ficava bem no meio ali. No momento, primeiro pertenceu aos Ptolomeus, depois passou para o domínio Seleucida, mas havia sempre conflito entre os dois, e o conflito se dava especialmente nesta região, de maneira muito marcante. Então, o povo de Deus ficou no meio desse conflito entre os dois ali, né? E aí vem alguns importantes elementos para a nossa continuação do nosso estudo. Essa posição da Judéia, de Jerusalém, no meio desses dois poderes helênicos, não é? Resulta numa nomenclatura usada ao longo de Daniel 11, que é rei do norte e rei do sul. E rei do norte e rei do sul vai mostrar poderes em conflitos um com o outro ao longo de todo o capítulo. Okay? Essa nomenclatura, rei do norte e rei do sul, começa se referindo aos poderes helênicos, mas depois continua a ser usada de forma simbólica. Rei do norte, o inimigo do norte, tem muita imagem ligada com Babilônia, okay? E o rei do sul é o Egito. E eles continuam a designar poderes em conflito até o fim dos tempos. E no meio desse conflito está o povo de Deus. Muitas vezes sofre porque o conflito é entre os dois, mas muitas vezes também, outras vezes, ele se torna o alvo proposital desses dois poderes, no seu conflito. Então, às vezes sofre por causa do conflito entre os dois, e às vezes ele é o alvo do ataque por parte desses poderes. Okay? Então, isso é importante a gente ter em mente ao estudar esse capítulo. Okay? Continuando ali, Daniel 11, 1 a 12, 4 é a sequência profética mais longa e menos simbólica do livro. Aqui você não vai ter leão, leopardo com 4 asas, 4 cabeças, né? Animal com dentes de ferro, unhas de bronze, e 10 chifres, depois o outro chifre com boca e olhos. Não é? Você não vai ter aí um bode com 4 chifres. Não, aqui você não usa tanto esses simbolismos, não. Você fica falando de rei do norte, rei do sul, Egito e etc. Não é? Aí você está no meio de uma das profecias menos simbólicas. No entanto, apesar de não ser tão simbólica, é a mais complexa de ser interpretada. E nós poderíamos elencar aqui algumas razões para isso. Primeiro, é uma profecia com muitos detalhes. Então, dá muito trabalho, porque tem muito detalhe. Então, é a mais detalhada de toda a parte. Então, ela é bem detalhada. Tem detalhes que você consegue identificar claramente na história. Tem detalhes que ainda é dupla, você fica perguntando qual que é o cumprimento mesmo, pode ser este, pode ser aquilo, não é?
dependendo de que você considera ser rei do norte, rei do sul. Tá? E tem outros detalhes que ainda estão por acontecer que você só pode conjecturar. Então, torna isso complexo, porque traz esse detalhe. Então, devido a esse detalhamento muito grande, ela traz uma complexidade bem grande também da sua interpretação. Quanto ao Rei do Norte, ele é relativamente fácil de ser identificado ao longo do texto. Isso por quê? Porque ele traz um paralelismo muito forte nas ações dele, no que é usado para descrever o Rei do Norte. Ele tem uma ação muito forte com os poderes apresentados em Daniel 7 e 8, especialmente com o quarto animal e a ponta pequena. Então, nós vamos ver aí, tem muito paralelismo. Então, o Reino do Norte vai ser muito semelhante. De um lado, vai descrever os reinos helênicos, aí você sabe que é o reino da Síria, lá, o reino Seleucida, contra o reino dos Ptolomeus, reino do Sul. Essa parte que descreve o poderio helênico é relativamente fácil e simples de ser interpretada. Mas depois ela passa para além desse período. Entra no período que é descrito do quarto animal, lá de Daniel 7, o período da ponta pequena de Daniel 7, Daniel 8. Então, aí você já começa a ficar mais complexo. Tá? Algumas coisas ficam mais claras e óbvias ser interpretadas, outras nem tanto. E depois ele chega o momento para descrever com detalhes acerca do futuro, e aí a situação fica bem mais complexa. Tá? Mas, ainda assim, esse poder chamado Daniel, de Reino do Norte, ele está em paralelo com o quarto animal e a ponta pequena e as suas ações. A descrição ele está em paralelismo um com o outro. Hein? Okay, agora, eu acho aqui que alguém ficou com o microfone aberto aí. Hein? Mas ali, seguindo então, o que complica nessa parte aí da interpretação dessa profecia é a figura do Reino do Sul quando vai para o período além do período helênico, desses reinos helênicos. Okay? Mas ele é sempre apresentado como um poder rival ao rei do norte. Então, ele, portanto, é fácil de ser identificado historicamente nos versos que tratam do período helênico. Esse poder se torna, no entanto, a maior incógnita profética para os períodos posteriores, e especialmente para o período final, que é o período lá dos versos 40 a 45. Tá? Então, de um lado, nós temos uma figura chamada Rei do Norte, que é mais simples de ser identificada. Do outro lado, nós temos uma figura do Rei do Sul, que no início é bem clara, mas depois se torna bem mais enigmática, e aí você não sabe ao certo precisar ao quem seria este poder. Existem possibilidades, mas elas são conjecturas muitas vezes. Tá? Vamos dar um exemplo aqui de interpretação deste período helênico, para vocês verem os detalhes dessa profecia e como que ela, neste período, ela é simples, ela é bem mais fácil de ser interpretada. E depois nós vamos partir para o outro período ali, ok? Então vamos lá. Aqui deixa eu dar uma paradinha só para vocês darem uma respirada. A gente veio numa sequência, né? Então aqui dá uma respirada, eu também dou uma respirada, vou tomar uma água. Prontinho? Respiramos? Vamos lá, então, para os nossos reis do norte e rei do sul. Okay? Então, o nosso exemplo aqui agora é o período helênico. Vejam só. Daniel 11, verso 5, ele então diz assim: o rei do sul será forte, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele, e reinará, e será grande o seu domínio. Então, logo aqui está falando aqui do período helênico. Morreu lá o grande rei, se dividiu o seu reino para os quatro ventos, mas não para a sua posteridade. Mas daí aparece essa figura. A primeira referência aqui é o rei do sul, aquele que vai dominar a região sul do império ali. E o rei do sul é Ptolomeu I Sóter, o general que herdou o Egito. Aí diz que um dos seus príncipes se tornará mais forte do que ele. Um dos seus príncipes.
aqui, por toda a aparência aqui, a referência seria a Seleuco I, o outro general, que viria herdar a Mesopotâmia e a parte do reino persa, mas foi expulso de Babilônia por Antígono, outro general de Alexandre. Houve ali 40 anos de guerra entre os generais, até os quatro deles conseguirem dominar de dividir o reino de Alexandre o Grande. Antígono, então, que era um general mais importante que Seleucus, era o principal general de Alexandre, mas que não vai acabar dominando em nada, porque morre antes dessas divisões. Okay? Ele expulsa Seleuco de Babilônia e Seleuco vai buscar refúgio com Ptolomeu, lá no Egito. E ele, então, se torna um dos seus príncipes, seus generais. Ele começa a trabalhar para Ptolomeu. E o Ptolomeu I ajuda o Seleuco a recuperar os territórios perdidos da Mesopotâmia. Então, ele foi lá para o Egito, o Ptolomeu, então, ajuda Seleuco a recuperar o que ele tinha perdido para Antígono, mas daí, depois que ele reconquista lá, ele vai expandir muito os seus domínios. O Império dos Seleucidos vai ser o mais amplo de todos os outros impérios helênicos. Vai ir desde do Oriente Médio, o norte, a divisa com o que hoje é a Turquia, até a Índia. Hein? É chamado de Síria, mas ele ocupa um espaço tremendo, gigantesco. Hein? E ele se torna muito forte. Na verdade, ele se torna mais forte que o seu senhor, que seria o Ptolomeu I, que o aceitou como general, como um príncipe. E ele começa agora uma guerra contra o Ptolomeu, em busca de disputa ali para conquistar mais território. Então, no final, se volta contra o Ptolomeu e se torna mais forte que Ptolomeu, e a guerra explode entre os dois. Okay? Então, é isso aí que fala o verso 5, né? Que o reino do sul seria forte, mas um de seus príncipes se tornaria mais forte do que ele, e no final aí se levantaria contra ele. Okay? Aí segue. Okay? Aí fala aí, mas depois de alguns anos, eles, Reino do Sul e Reino do Norte, se aliarão um ao outro. A filha do rei do Sul casará com o rei do Norte, para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará o seu poder, e ele não permanecerá, o Reino do Norte também, nem manterá o seu poder, porque ela será entregue juntamente com os que a trouxeram, o seu pai e aquele que a tomou por sua naqueles tempos. Então, aqui diz que durante anos, Reino do Norte e Reino do Sul iriam guerrear. Mas depois desse período, tentariam fazer uma paz entre eles, e esta paz seria selada por meio de um casamento, na qual a filha do rei do Sul casaria com o rei do Norte. E ela, porém, não iria conservar o poder, não iria permanecer, né? Porque ela seria entregue. A palavra ser entregue é a palavra usada aqui para ser executada, assassinada, morte, juntamente com os que a trouxeram, o seu pai e aquele que a tomou naqueles tempos. Quer dizer, o próprio rei do Norte seria também morto juntamente com ela ali, hein? Nessa tentativa que estiveram ali de casamento para estabelecer a paz entre os dois. Vamos ver a história, então. Depois de anos de guerra entre o Reino do Norte, Seleucus, e o Reino do Sul, os Ptolomeus, o território, né? Os dois reinos selaram uma paz entre si através do casamento de Berenice, filha de Ptolomeu II, que era, né, filho de Ptolomeu I, quer dizer, era neta do primeiro Ptolomeu. Ela se casou com Antíoco II, Teós, que era neto do primeiro Seleuco. Né? Então, aí os netos vão se casar, e isto aí se passou no ano 253. Antíoco II agora era o rei do Império Seleucida. Tá? O que vai fazer? Antíoco II, para se casar com Berenice, ele se divorcia da sua esposa, Laodice, para se casar com a filha dos Ptolomeus. Né? Mas a Laodice, ela não fica quieta, não. Quando o rei Ptolomeu II morre, e este Ptolomeu II é o famoso Ptolomeu Filadélfo, que vai construir a Biblioteca de Alexandria, que vai, segundo a história, fazer a tradução da Septuaginta, pedir lá que Jerusalém mandasse homens sábios para traduzir aí a Torá, né, para o grego. Então, esse é o famoso Ptolomeu.
ele vai morrer no ano 246, e daí, quando Ptolomeu morre, o Antíoco II abandona Berenice e volta a viver com Laodice. Tá? Morreu o sogrão, agora não vou cumprir a minha palavra, não. Mas nesse mesmo ano, a Laodice, que estava já muita raiva com o que aconteceu, ela envenena o seu esposo, nesse mesmo ano. E orquestra, então, a prisão, desculpa aqui, eu vou corrigir a palavra prisão aí, e o assassinato de Berenice e do filho dela. Elas tinham um filho pequenininho ainda, que ela teve com Antíoco II. Então, vão ficar prisioneiros ali, vão se refugiar, vão ser cercados, e depois vão ser executados, tanto Berenice como o filho dela, com Antíoco II. E a Laodice, então, estabelece o filho dela, da Laodice, né? Seleuco II Calínico, ele, então, como novo rei do Império Seleucida. Então, ela vinga a traição do esposo, o matando, ela também executa e mata Berenice e o filho que ela tinha, né, com Antíoco II, e ela coloca, então, o seu próprio filho, que é Seleuco II, como novo rei do Império Seleucida. E a paz, então, entre os reinos do norte e do sul é assim rompida e recomeça de novo a guerra. Né? Então, Berenice foi lá para poder estabelecer a paz. O descendente dela seria rei depois, tanto dos dois reinos, provavelmente, ou pelo menos iria estabelecer um vínculo muito forte entre os dois reinos, né? Mas agora tudo acaba nesse assassinato aí de todo mundo, seja do rei lá da Síria, Antíoco II, seja de Berenice, o filho dela. Nada sucede e a guerra, então, rompe novamente entre os dois reinos, como está escrito em Daniel 11:6. Okay? E aí continua a história dizendo: mas em lugar dele se levantará um renovo da linhagem dela, que avançará contra o rei do exército do norte, entrará na sua fortaleza, lutará contra eles e prevalecerá. Também levará como despojo por Egito os deuses deles, e as suas imagens fundidas de objetos preciosos de prata e de ouro. Por alguns anos, ele deixará o reino do norte em paz. E isso vai acontecer, está escrito aqui, porque diz na linhagem dela, a linhagem da Berenice. Então, se levanta o irmão da Berenice, Ptolomeu III, fica furioso com a prisão dela e, posteriormente, invade, então, lá a Síria, não é? O Império Seleucida, para tentar libertá-la, mas chega tarde, ela é assassinada antes. Então, ele então fica furioso, invade, ele derrota o reino Seleucida, hein, naquilo que foi a Terceira Guerra Síria, que durou dos anos 246, o ano da morte do rei Laodice tomou tudo, né? E também prisionou e depois matou Berenice, até o ano 241. Ele realmente vence, derrota o Império Seleucida, ele retorna vitorioso ao Egito, trazendo tudo que foi saqueado do Império Seleucida, inclusive os deuses que estavam nos templos lá, e muito ouro e muita riqueza. Pouco a pouco, no entanto, os descendentes seleucidas conseguem retomar de novo o reino e fica ali um bom tempo entre paz entre um e outro, entre os dois. Então, isso daí é um exemplo de quão detalhado é esse período, essa profecia. Tá? E nós iríamos tomar muito tempo partindo para os detalhes entre cada uma delas. Tá bom? E nós não teremos tempo aqui, então o que nós vamos fazer agora no nosso estudo? Eu vou apresentar algumas sugestões que nos ajudam a compreender esta profecia. Tá? E depois o material, recomendar algum material, vocês que quiserem entrar nos detalhes poderão seguir esse material com bastante mais detalhes em si. Vamos dividir essa profecia nos seus grandes períodos e depois partir para a parte final dela, que seria o foco do nosso interesse aqui do estudo. Tá? Então, como fazer isto? Então, vamos lá. Okay? Como se divide os períodos proféticos dessa profecia? Então, como que está ali? Como se divide esses períodos? Aí nós temos
interessantes propostas. Eu vou listar algumas de autores que trabalham na mesma linha que nós estamos aqui analisando. Okay? Uma proposta primeira é do Jacques Ducan, no seu livro aí de 2000, tem também um livro em português, não é? Vocês podem ver, mas vocês têm só compartilhar com vocês aqui. Né? O livro que eu estou referindo é esse daqui, Secrets of Daniel, okay? Do ano 2000, Sabedoria e Sonhos de um Príncipe Judeu no Exílio. Né? Ele foi traduzido, esse aqui do ano 2000, ele foi traduzido e publicado agora, bem mais recente, em 2018, aqui no Brasil. A última edição dele aqui, 2018, primeira vez editado em 2017, que é esse daqui, né? Jacques Ducan, Os Segredos de Daniel, Sabedoria e Sonhos de um Príncipe no Exílio. Tá? Então, aqui está este livro, e ele propõe essa divisão. O Ducan, então, voltar aqui para o Ducan, que vários de vocês que o conhecem e me conhecem também sabem, nós temos uma relação muito próxima, porque ele foi meu professor, né, durante meu período de estudos, e nós tivemos ali bastante relação com o outro. Só um momento aqui, que tem alguma coisinha aqui que não funcionou aqui. Só um momento. Opa! Quando a gente foi trabalhando isso daqui, algumas coisinhas saíram aí. Opa. Ok. Vamos ver se está ok o resto. Sim. Então, aqui. Vamos lá. Aqui. Voltando, então, para a nossa exposição. Só corrigir a numeração aí, que ficou um pouquinho meio não exata. Então, o Ducan, ele propõe que o texto ele é bem histórico, mas os detalhes não deveríamos buscar nele tantos detalhes históricos assim, porque ele repete-se várias vezes na sua nomenclatura, e é mais uma arte literária para representar esse conflito entre Norte e Sul. Tá? Então, portanto, ele reconhece a história, mas ele diz, olha, nós deveríamos ver que existe aqui um estilo literário que é usado para poder trazer, apesar de ter detalhes históricos importantes, mas ficar procurando todos os pequenos detalhezinhos não corresponderia, porque é uma arte histórica, literária, de apresentar esse conflito aqui. Então, esta obra dele é interessante, ele tem bastante argumento, ele não nega a parte histórica, na parte nenhuma, mas ele acha que a busca de pequenos detalhezinhos não seria apropriado, né, fazê-lo assim. Só os grandes eventos, os principais eventos históricos deveriam ser buscados ali. O Dr. Ducan, aqueles que não conhecem, ele é um doutor na área da Bíblia hebraica, né? Terminou seu primeiro doutorado na Universidade de Estrasburgo. Depois de terminar o seu doutorado em Estrasburgo, ele é de origem francesa, não é? Nasceu no norte da África, durante o período que ali no norte da África, na Algéria, era parte ainda da França, né? Colônia francesa. Depois migrou com a família para a França, depois da libertação da Algéria, e terminou seus estudos na área de estudos da Bíblia hebraica, estudos da literatura judaica, ali em Estrasburgo, na França. Foi um pesquisador visitante logo em seguida na Universidade Hebraica de Jerusalém, durante um período. Depois terminou um segundo doutorado nos Estados Unidos, na Universidade de Andrews, onde se tornou professor. E ali ficou até a sua aposentadoria. Hoje está aposentado, mas tem bastante contribuição na área do estudo da Bíblia hebraica. Tem? E ele está ali, então, ele divide assim. Primeiramente, o conflito persa-grego, bem literal, bem histórico, e vai ali, versos 1 a 4, que nós já vimos, os 3 reis persas, o 4º rei que invade a Grécia, o rei poderoso que é Alexandre.
Depois começa uma área mais estilística, que é o conflito norte-sul, e você vê ali o sul ataca o norte, versos 5 a 8, o norte ataca o sul, versos 9 a 10, o sul ataca o norte, versos 11 a 12, aí de novo recomeça, o sul ataca o norte, hein? Versos 13 a 25a, o norte ataca o sul, hein? Versos 25b a 27, o sul ataca o norte, 28 a 29, e aí vem o tempo do fim, hein? E aí onde o sul ataca o norte, começa um ataque, aí o norte ataca o sul, aí em vez do sul atacar o norte de novo ataca o sul, e o sul se alia ao norte, é derrotado, e se levantam contra o Monte Santo, no final dos tempos. E a vitória vem do alto, o fim do norte, no finalzinho do verso 45. Tá? Então, esta seria para o capítulo 11 aqui, depois ele trabalha o capítulo 12, com Miguel se levantando para libertar o povo, etc. Bem? Então, esse seria. E aí você vai ter diferentes poderes ao longo da história serem identificados como norte e sul, desde os poderes helênicos ao poder de Roma, e são os poderes descritos nas visões de Daniel 7 e Daniel 8 e 9. Tá? Então, e ele vai trabalhar o paralelismo entre eles ali ao longo de toda esta descrição do conteúdo profético desse capítulo. Okay? Uma outra proposta interessante é do Dr. Elias Brasil de Souza, esse é brasileiro, hoje está nos Estados Unidos, como diretor do Instituto de Pesquisa Bíblica da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, mas ele publicou há pouco tempo este estudo aqui, que é bem interessante. Okay? Estudo Daniel em português. Né? Breve, mas muito bem escrito. O livro Daniel, uma profecia para o nosso tempo. E aqui ele sugere a seguinte divisão, então, do texto de Daniel ali, nessa profecia. Primeiro, então, a Pérsia e a Grécia, como nós estudamos, é bem claro, isso aí não tem nenhuma dificuldade interpretativa nele. Depois vem as dinastias helenísticas da Síria e do Egito. E ele aqui estende até o verso 15, tá? Essa descrição, onde ele então diz ali que você vai ter do 5 ao 15 as guerras entre os reis Seleucidas, o Império Seleucida e o Império Ptolomeu. Aí você vai ter as diferentes guerras, são 6 guerras que são marcadas entre estes reinos ali. Verso 5 é o reino do sul, Ptolomeu Soter, versus o reino do norte, Seleuco I Nicanor, rei da Síria. Daí nós conta sobre os dois ali, como nós já vimos aqui. Versos 6 a 9, aí nós temos Ptolomeu Filadelfo versus Antíoco I Soter, os anos de guerra ali que fala, é a primeira guerra síria, 274, 271. Depois vai ter Antíoco II Teós, que vai atacar o Ptolomeu II ainda, esse período de guerra entre anos antes de estabelecer a paz, que é a Segunda Guerra Síria, 260, 253, antes da Era Comum. E aí, então, nós temos o período de paz. Se estabelece a paz, é o verso 8, casamento de Berenice com Antíoco II, né? E, no entanto, ele é morto, executado, aí um período de paz acaba, no final, numa guerra, que é a Terceira Guerra Síria, onde Ptolomeu III, Vérgeta, que é o irmão de Berenice, vai atacar Seleuco II, que era o filho da Laodice, que tinha matado o marido e a sua esposa lá, Berenice. Aí vem a Terceira Guerra Síria, do ano 246 a 241, antes da Era Comum. Depois disso, os versos 10 a 13 vão descrever os conflitos entre Antíoco III Magno, rei Seleucida, versus Ptolomeu IV, Filópator. É a quarta... opa, está errado aqui, desculpa aqui. Erro feio aqui, um momento. Aqui. Opa. Prontinho. A gente vê assim, no momento vai escrever alguma coisa e comete algum equívoco. Então, nós temos a Quarta Guerra Síria, que é descrita nos versos 10 a 13,
que durou dos anos 219 até 217. Depois, então, nós temos os versos 14 e 15, que representa a quinta e sexta guerra, que é o Antíoco III Magno versus Ptolomeu V Epifânio, do ano 202 até o ano 200, antes da Era Comum, e a sexta guerra, que é entre Antíoco IV Epifânio, famoso Antíoco, versus o governo ptolomaico, que na época já estava sob a proteção de Roma. E esta guerra aconteceu nos anos 170 a 168, e aí vai ter grandes repercussões para o povo de Deus, porque você tem aí a opressão que Antíoco IV vai fazer na Judéia, tentando aniquilar o judaísmo e transformar os judeus em helênicos totalmente, não é? E vamos ter a rebelião dos Macabeus aí neste período aí, e na sequência deste período. Tá? E aí, neste momento, surge Roma, no cenário da história ali, sabe, Roma, os Macabeus se tornam eles aliados de Roma contra os Seleucos, né, quando o Antíoco IV, mas Roma logo em seguida vai, e não somente ali, vai invadir a Terra Gloriosa, apesar da aliança que tinha com os judeus, ela invade a Terra Gloriosa, que é a terra de Israel, faz passar o exator pela Terra Gloriosa, surge o homem vil que destrói o príncipe da aliança, aí nós estamos em paralelo com Daniel 9, não é? Durante o período romano, e a figura do Messias, não é? E faz aí depois os versos 23 a 28, conta a história da ascensão de Roma na história, através de alianças que ela nunca guarda, através do engano que ela passa, mas através da sua força militar com que ela conquista. Tá? Então, aí, isso seria o período de Roma. Depois, na sequência, nós temos a Roma, que vai se tornar a Roma da época medieval, onde se une o Império Romano com a religião da Igreja medieval, e, na verdade, essa união entre poderes, que são os poderes ocidentais e a religião, vão durar até o final dos tempos, e esse é um poderio com o principal foco religioso. Este poderio político, militar, religioso, vai desamparar, né? E desampara a Santa Aliança. Então, existe abandono ali de toda uma luta, uma atitude contra aquilo que é a Santa Aliança, que representa o povo de Deus, relacionamento com Deus durante o período. Profana santuário, tira o contínuo. Hein? Muitos executa muitos, paralelo com Daniel 7, Daniel 8. Muitos cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo. Persegue ferozmente os sábios aqui, em Daniel 11, 12, são aqueles que se dedicam ali, seguem a Deus, seguem os ensinamentos de Deus na Bíblia, não é? Aqueles que são sábios, e ele se engrandece contra o Deus dos deuses, hein? Luta contra ele. Hein? Então, este é um período ali. E, por fim, então, nós temos os eventos finais, onde você tem a vitória do rei do norte sobre o rei do sul e o ataque ao povo de Deus, que é descrito ali. Tá? Então, essa é uma proposta interessante. Ele traz muito mais detalhes ali no livro, das propostas que ele faz, não é? E recomendo vocês aqui a olharem esses detalhes ali, bem interessantes também. Nós temos aqui uma terceira proposta interessante, Roy Gaynor. Roy Gaynor é professor ali na Andrews University também, segue essa mesma linha que estamos interpretando aqui, mas o Roy Gaynor ele terminou seu doutorado na Califórnia, na Universidade ali de São Francisco, o nome aqui mas na Universidade de Califórnia, lá em São Francisco, né? Tem um nome próprio lá, só daqui a pouco eu lembro, é a idade, gente, desculpa aqui. Não, é onde mas ele passou 2 anos na Universidade Hebraica, como o período do seu doutorado, depois terminou, escreve muito bem, publicou vários livros sobre Levíticos, livros sobre o santuário, o ritual do santuário, etc., importantes comentários bíblicos, e você tem ali depois, então, ele escrevendo um artigo
eu gostaria aqui de compartilhar com vocês, que ele trabalha para uma proposta de interpretação um pouco ainda mais literal do que dos outros dois autores. Tá? O artigo foi escrito para o seu grupo para o seu próprio grupo religioso, né? que é o Contexto Adventista do Sétimo Dia. Okay. Professor, não foi na Berkeley? Na Berkeley, bem, você lembrou aí, ainda bem que tem gente que ficou a cabeça aí. Exatamente, é na Berkeley. A Universidade da Califórnia, lá em São Francisco, é a Berkeley. Tá? Então, é isso aí. Obrigado, Roger. Ainda bom que a gente tem aí os bons universitários, né? Mais que universitários, para poder nos socorrer nos momentos aqui. Às vezes, quando dá um branco, isso a parte ali, faz parte. Aqueles que me conhecem sabem que isso acontece de vez em quando. Quando não estou pensando mais na coisa, o negócio vem. Né? Foi na Berkeley, Universidade de Califórnia de Berkeley. Mas ele, então, escreve este artigo aqui, eu gostaria de compartilhar com vocês. Tá. Este é o artigo dele. Nós vamos voltar na página aqui. Metodologia para a interpretação de Daniel 11:2 a 12:3. O pessoal está vendo aí, Roger? Estão compartilhando? Tá sim, professor. Okay? Então, isso aqui foi no Jornal da Sociedade Teológica de Teologia Adventista, de 2016, nas páginas 294 dos 346. Quero agradecer aí o Victor. Meu Victor, você está aí conosco, ele compartilhou esse artigo comigo, e aqui o Victor aqui de Campinas, e compartilhou realmente um artigo que vale a pena, muito interessante. Ele trabalha sobre a linguagem não simbólica da profecia e sobre a possibilidade, então, de interpretação mais literal do que geralmente alguns outros autores apresentam. Tá? Bem interessante este artigo. E lá na página, então, 299 e 300, nós temos ali a divisão, como ele divide este período ali entre do texto dessa profecia. Então, no capítulo 11, verso 2 a 4, é aquela introdução, os reinos da Pérsia, depois os poderosos que vão lutar contra a Grécia, e daí então vai aparecer lá o reino do Alexandre o Grande, né, como nós vimos. Mas depois, a luta entre os reis gregos dos impérios Seleus, do Império Ptolomaico, que, por exemplo, o Elias Brasil sugere que até o verso 15, ele sugere que vai até o verso 19. Reis do Norte versus Reis do Sul, que termina, então, na entrada da Terra Gloriosa. Ali ele sugere que vai até o verso 19. Depois, a partir do verso 20, vem a transição do Reino do Norte, que começa a ser, então, identificada agora com Roma, Império Romano. Então, em vez de ser o verso 16, verso 20, e aí você tem, então, essa situação que vai de Rei do Norte versus Reino do Sul, em diferentes momentos da história, desde o Império Romano até o final da história. E aí você vai ter aí, então, tantos aspectos da Roma, depois a Roma medieval, com a Igreja, o Império, os poderes romanos ali, não é? Com os governos da Europa, etc., e que vai ali o período de guerras, no período da Cruzada. Ele traz bastante argumentos interessantes, linguisticamente falando, e vai até o final, então, do período ali, no período moderno, os embates políticos religiosos que aconteceram nos séculos XVIII, XIX e XX, não é? E então a previsão ali para o futuro nas guerras entre Rei do Norte e Rei do Sul, e o seu foco acontecendo em volta da Terra Gloriosa, que é a Terra de Israel. Então, até quando então se levanta Miguel para poder libertar o povo de Deus nesse último embate. Tá? Vocês podem ler isso daqui, ele vai trazer é um artigo técnico em inglês, ele traz bastante expressões aí também, como os outros também trazem, mas ele explora bastante também essa parte das expressões, etc.
Bom, 3 propostas interessantes, nós vamos aí compartilhar todas com vocês também, viu, Roger? Para aqueles que quiserem ler e poder ali seguir essas propostas. Eu aqui vou fazer uma sugestão da minha parte, né? Como interpretar as profecias, essas profecias de Rei do Norte, Rei do Sul e etc. Tá? Então, vamos aqui. Só um momento. Ok. Ok, voltando aí a minha sugestão aqui é que as 3 propostas são muito próximas uma da outra, com algumas diferenças. Mas eu acho que, como eles também tratam, mas eu acho que é fundamental, nós notarmos o paralelismo dessa visão com as demais visões de Daniel. E aqui, então, eu vou deixar com vocês uma tabela que onde eu procuro trabalhar um pouco esse paralelismo de uma maneira não tanto imagética, que nem a gente fez lá nos primeiros estudos, mas de uma maneira mais literária, assim, com terminologia, temas, etc. E quando nós vamos para o texto, a gente vê que existe grande paralelo entre todas as profecias de Daniel. E aí está aí um pouco mais, creio que vocês estão vendo ali, né? Vamos ver aqui se eu consigo. Colocou aqui, vou botar 120. Deixa eu ver se funciona. Sim. Então, 120 deu bem aí. Ok? Então, nós pegamos aqui desde Daniel 2, depois Daniel 7, são todas as visões, Daniel 8 e 9. Lembrando, Daniel 8 e 9 fazem parte de uma mesma correlação. Né? Daniel 9 vem em resposta para ajudar a Daniel a compreender o Daniel 8 e outras perguntas que ele tinha proféticas, e depois a última passagem, Daniel 10 a 12. Então, a gente vê os paralelos aí. Você vai citar aí, nós temos aí cabeça de ouro e leão, ele para, não é? A Babilônia vai até o capítulo 7, depois não dá continuidade mais. Nós vemos aí os paralelos, não é? Que existia entre eles aí, asa arrancada, etc., a parte lá. Mas depois o Império Medo-Persa, esse sim, tem um paralelo que vai até o capítulo final, capítulo 11 e 12, não é? 10 a 12. Aí nós temos o preto de prata, reino inferior à Babilônia, aí o urso levantado de um lado, 3 costelas, com muita carne, mas aí é o carneiro, com o chifre mais alto, levantado de um lado, amarradas em 3 direções, paralela com as costelas, né? Come muita carne, e você tem, então, diz aqui, são os reinos da Média e da Pérsia. E aqui em Daniel 10 a 12 aparece lá. Isso, a visão ocorre no período dos reis persas, é o período de Ciro, né? Trabalha com os reis persas e fala acerca dos reis persas, os 3 que viriam e o quarto, e a sua guerra depois ali contra a Grécia. Aí na sequência vem a Grécia, né? Vento e quadris ali, domínio sobre toda a terra, de bronze, né? Leopardo, 4 asas de ave, 4 cabeças, foi-lhe dado domínio, essa parte de domínio é bem enfatizado ali. Aí é o bode do capítulo 8, ali você tem, ele vem rapidamente sem tocar no chão, símbolo da velocidade, representado pelas asas ali, né? Um chifre notável, primeiro rei, 4 chifres, 4 reinos, paralelo com as 4 cabeças, expansão para os 4 ventos do céu, identificado com o rei da Grécia aí, ele vai ter este grande poderio ali, grande conquista ali. Né? Aí você vem em Daniel 10 a 11, você tem referência ao rei da Grécia que viria, e aí você tem nos versos aí 3 a 13, pelo menos, fala sobre esses reinos da Grécia. Então, o rei poderoso, que é o Alexandre o Grande, o seu reino é quebrado, repartido dos 4 ventos do céu, luta entre os reis do sul e o rei do norte, pelo menos até o verso 13 ali. Nós vemos ali. Tá? E aí você tem a introdução de Roma. Pernas de ferro, forte como ferro, tudo esmiuça e esmaga. Hein? Sobremodo forte, grandes dentes de ferro e unhas, devorada fazia em pedaços em tudo,
o animal terrível de Daniel 7, o quarto animal. Aí vem a ponta pequena de Daniel 8, muito forte para o sul, oriente e terra gloriosa, atinge o exército dos céus e luta contra o príncipe Messias, tira o domínio, tira o santuário destruído, a abominação desoladora é imposta. Quando você vai aqui em Daniel 11, você vê que ele luta, agora esse rei do norte, ele luta contra o sul e a terra gloriosa, paralelo lá com a expansão dele para o sul e a terra gloriosa. Okay? Ele se levanta contra o povo escolhido, que é paralelo a atingir o reino dos céus. Ele luta contra o príncipe e a santa aliança, santuário profanado, contínuo tirado, abominação desoladora. Nós temos versos 20, 30, 31. Então, mesma vocabulário e expressão são usadas aqui para representar este mesmo poderio. Tá? Depois, então, nós temos a Roma religiosa, chamada por muitos de Roma papal, que vai surgir em 476 até e vai continuar esse poderio religioso ligado com poderes políticos através da história até o final dos tempos. Aí seria os pés de ferro e barro, reino dividido, forte e fraco, tentativa de união por semente humana, mas sem sucesso. Aí nós temos o animal terrível, o quarto animal, que é dividido em 10 chifres, né? Reino dividido, ele é dividido. Aparece o chifre pequeno, diante dos quais os 3 são arrancados. O chifre pequeno tinha olhos de homem e boca que falava com insolências. Ele luta contra o Altíssimo, persegue os santos, muda os tempos e a lei. E aí tem um período de 3 tempos e meio. Tempos, metade de um tempo. Né? Isso aí aparece com a ponta pequena, paralelo da ponta pequena, Daniel 8, que é astuto, prospera, engana e destrói a muitos. Ele destrói os poderosos e o povo santo, lança a verdade por terra, tira o contínuo, santuário profanado, atinge o príncipe dos exércitos do céu, okay? O príncipe dos príncipes, e o período aqui do domínio é 2.300 tardes e manhãs. A gente vai voltar sobre isso aí no final dos nossos estudos. E você vai ter o reino do norte, também representando esse poder, age segundo sua vontade, perverte a muitos, aqui ele destrói muitos, perverte a muitos, destrói os entendidos dentre o povo, aqui destrói os poderosos e o povo santo, se opõe e blasfema contra Deus, contínuo tirado, santuário profanado, abominação desoladora colocada, tentativa final de destruição do povo de Deus, e você tem um período ligado a ele de 3 tempos e meio, nós vamos ver em Daniel 12, 1.290 dias, 1.335 dias, que corresponde aqui no final às 2.300 tardes e manhãs, como nós veremos lá também. Né? Então, isso é bem típico ali. E aí depois você tem o período representando o reino de Deus, ou as ações de Deus para vindicar e salvar o seu povo. E aí nós temos, então, que a pedra cortada sem auxílio de mãos, fere a estátua e esmiuça nos pés, né? E depois destrói toda a estátua, torna-se uma montanha que enche toda a terra, o reino eterno que jamais passará, que Deus vai levantar, segundo a profecia, o sonho que Nabucodonosor teve. Né? E aí você tem aqui esse período de ação divina no Daniel 7, é representado pela ação de Deus, que é o do trono estabelecidos, livros abertos, chifre pequeno, animal terrível, foi julgado, morto e queimado, o juízo sobre os outros animais acontece também, aparece a figura do Filho do Homem, que vem receber o reino, o domínio sobre todos os povos, e jamais passará, reino eterno, e os santos, então, quando ele recebe o reino, os santos também recebem o reino, que jamais passará, e eles são vindicados. Aí você tem um paralelo com a justificação do santuário e o tempo do fim, aqui em Daniel 8, santuário será justificado, isso aqui, e com isso aqui, que está dentro das 2.300 tardes de manhãs, depois, né, do período de domínio lá, diz que a ponta pequena será quebrada sem esforço de mãos, é a ação divina, solução do problema do pecado, Messias cortado, aliança confirmada com muito, sistema sacrificial cumprido, a destruição determinada será derramada sobre o assolador, que é o juízo divino, que cairá sobre aquilo que representa essa ponta pequena, em Daniel 8 ali. Hein? E que seria o príncipe de um povo que há de vir, que vai destruir o santuário, e aí representa Roma e a sua continuidade até o final da história. E aí em Daniel 11 nós temos o juízo divino. Tempo determinado, diz que ela continua até o tempo determinado, o verso 35 diz,
Hein? O rei do norte chegará ao seu fim, não haverá quem o socorra, é semelhante à ponta pequena que vem ao seu fim, sem que ninguém a socorre também. Hein? Miguel se levanta, é tempo de angústia, mas de salvação também para o povo de Deus. Existe o contexto da ressurreição e glória eterna, que é o reino eterno de Deus. Okay? Então, quando você olha esta questão, e aqui vem um ponto importante. Essa profecia de Daniel é a profecia onde mais se faz especulação. Né? E todo mundo inventa alguma coisa. Mas quando você olha em comparação, em paralelismo com as outras profecias, nós temos aqui um princípio que é um princípio que vem, vamos assim, vem coordenar a interpretação. Estes poderes descritos em Daniel 11 estão em paralelo com os poderes descritos em Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 e Daniel 9. E essa correlação se faz pelo uso dos mesmos termos, dos mesmos temas, falando dos mesmos assuntos. Então, isso é extremamente importante. Que ao nós trabalharmos a interpretação de Daniel 11, qualquer que seja, nós respeitemos esse paralelismo que existe entre as profecias de Daniel. Esse paralelismo nos permite, em Daniel 11, identificar os poderes ligados ao chamado Rei do Norte. Então, os poderes que são denominados ao Rei do Norte, você consegue identificar. Agora, nós não temos o que é mais complexo em Daniel, é a ligação com o Reino do Sul. Porque não existe nenhuma referência a este Rei do Sul nas outras profecias. Esta que é o complicante. Tá? Porque Reino do Norte, tudo bem, porque as outras profecias nos ajudam. Coloca o paralelismo, coloca esta visão. Hein? Agora, o Rei do Sul é só introduzido em Daniel 11. Por um período ali, que é o período dos impérios helênicos, fica bem fácil identificá-los. Mas quando entra Roma, e a partir daí você vai seguir adiante, fica sempre a questão, quem que é o tal do Rei do Sul que está sempre em combate com Roma? Hein? Pelo menos um princípio para a interpretação do Reino do Sul é fundamental. Ele está em conflito com o Rei do Norte, em disputa pelo poder. Tá? E aí você pode colocar o quê? Durante o período lá do Império Romano, quais foram os poderes que lutaram contra Roma no contexto do Oriente Médio em volta do povo de Deus? Bom, você pode dizer, bom, os poderes que lutaram contra Roma, você poderia localizar o Império Parta. Ele foi o grande inimigo que impediu o avanço de Roma para o Oriente. Tá? Pode ser. Okay? Pode ser Império Parta. Na Idade Média, quando nós temos a Roma medieval, qual que é o grande inimigo de Roma, ou do Império Sacro Romano, seja no Império do Oriente, o Império em Constantinópolis, não é? O Império do Bizâncio, ou com o Império do Ocidente, o Sacro Império Germânico Romano, com a igreja, com seus líderes religiosos. Quem que pode ser? Bom, pode, o grande inimigo ali, uma sugestão que o próprio Game faz, seria ver ali o período das cruzadas e a luta entre os impérios islâmicos e depois otomânico com os impérios cristãos da Idade Média. Hein? A parte ali. Depois você vai ter um período na Idade Moderna. Nós temos o quê? Muito sugere ali. Você vai ter aquilo que seria, nós vimos lá o golpe, né, do período que nós já trabalhamos aqui das 1.260 dias, o golpe foi dado ali pelo exército de Napoleão, mas você tem uma Europa agora que se torna livre da religião na sua orientação política. Então você tem países secularizados agora que se revoltam contra o domínio religioso e tem essa guerra. Pode ser também ali. Hein? É o período, seria o Reino do Sul, e muitos dizem, aqui é o símbolo do Egito que diz quem é Deus para que eu o reconheça. Eu não reconheço Deus nenhum. Hein? Então você vai ter ali a França, a Revolução Francesa, o secularismo que aparece. Não é? E é interessante isso. Eu lembro quando eu fiz o meu estudo, quando eu estava terminando meu mestrado, eu fiz uma classe sobre os concílios de Vaticano, não é?
E nós conhecemos bastante o Concílio Vaticano I, mas pouco conhecemos o Concílio Vaticano, o Vaticano II, desculpa, com o Papa João XXIII, todo o período do ecumenismo, porque foi interessante, muitas coisas interessantes aconteceram ali. Okay? Mas conhecemos pouco o período do Vaticano I, que aconteceu no final do século XIX, 1870. Né? E o que foi decidido ali, que foi trabalhado ali. Não é? Mas, por exemplo, o Concílio Vaticano II, ele começa reafirmando todas as decisões do Concílio Vaticano I, só que não fala quais são. Aí depois parte para aquilo que é legal, né? Ecumenismo, etc., respeito, tal. Mas o que foi tratado nesse Concílio Vaticano I? Okay? No Concílio Vaticano I, se vocês forem às fontes históricas e verem o que foi discutido ali, nesse período, quando é estabelecida a infabilidade papal, o decreto ali, okay? Você está em pleno período onde a Igreja já não tinha reconhecido mais o seu poderio secular. Fazia agora quase um século. E é interessante que eu tive de fazer uma pesquisa sobre este concílio, já não tem mais isso, daí foi um paper ali, uma monografia entregue para a classe, com o professor lá para o meu mestrado estava terminando, né? Mas eu fiquei bem surpreso com os interessantes temas que foram discutidos no Concílio Vaticano I. E o principal tema discutido foi a independência atual dos países que se consideram que eles têm liberdade de não se submeterem ao vigário, né, ao poderio papal, como nós não temos nada a ver com religião. E ele começa dizendo que esse tipo de atitude é uma rebelião contra Deus. Porque dentro dessa ideologia existe, que logo da Igreja Católica, ela se considera como sendo o reino de Deus implantado no mundo. Hein? A gente vai ter isso, Agostinho falando sobre isso, a gente vai ter mesmo Tomás de Aquino falando sobre isso, bem antes de Agostinho. Não é? Ela se considera que ela é a rocha de Daniel 2, que a conversão de Constantino foi a destruição dos reinos seculares ou pagãos para estabelecimento do reino de Deus na Terra. E que o reino de Deus na Terra se estabelece através da implantação e a submissão de todas as pessoas, todos os reinos, ao representante de Deus na Terra, que seria o representante da Igreja, né? Cabeça da Igreja. Então, diz isso é uma rebelião, não pode. O reino de Deus só vai se implantar na Terra através da submissão de todos ao representante de Deus na Terra, hein? Que é a cabeça da Igreja. E, portanto, o Papa ele é considerado como infalível, autoridade suprema, e etc. E vem toda uma teologia que vem por detrás ali e diz: nós temos de recuperar a nossa poderio secular, porque isso é uma rebelião contra Deus, de todas as maneiras. Né? Então, o que nós vemos ali vem um trabalho que hoje eu mencionei com vocês aqui, talvez não sei quantos puderam ver, mas nós estamos num período hoje onde muitas forças religiosas estão trabalhando para tomarem de novo o domínio político-religioso. Isso é algo muito forte. E isso envolve vários grupos. Dentro dos próprios grupos ali existe gente que discorda disso. Mas isso envolve grupos judaicos, grupos islâmicos, grupos cristãos. Okay? É interessante esta que é chamada a nova direita, a extrema direita, que está surgindo em quase todo mundo hoje, como um grande poderio político-religioso. Okay? Isso vai para o extremismo do lado islâmico, a gente vê agora o próprio Talibã, aí, que é uma das expressões disso, mas não está limitado ali, nós temos no Irã, nós temos próprio pensamento religioso ali no Líbano, né? Você vai ter ali todo o domínio também religioso, ali, o conflito ali, e para os amigos que estão em Israel, a gente que acompanha um pouco, não falta ali também líderes religiosos que pensam dessa maneira, que a religião deveria ser o poder dominante também. Hein? E vocês sabem disso daí, acompanham de perto, até a própria mudança agora de governo ali, tem bastante conflito sobre isso, entre partidos ali, não é?
Mas é curioso que isso não está, né? Não é só limitado ao islamismo ou mesmo a alguns partidos dentro do judaísmo. Dentro do cristianismo, isso é muito forte também. Hein? E você tem essa nova, hoje, essa nova direita. No passado era chamado de moral majority, como um movimento forte para poder influenciar a América e depois os outros países também, dentro de uma direção de onde se impõem os valores religiosos por força, por lei, não por pregação. Na Bíblia se impõe por pregação, por falar com as pessoas, por transmitir a palavra de Deus, não por força. Mas aqui não, por lei, por força. Né? E isto se tornou um movimento muito forte em vários países, né? Muito forte, inclusive aqui no Brasil. Nós estamos vivendo isso aí, nós estamos no meio disso aí. Né? E o interessante em todos esses movimentos é a extrema intolerância que existe para com outras perspectivas de visões. Né? Porque nesse movimento da nova extrema-direita não existe tolerância. É isso aqui, ponto final. Tá? Então, e você começa a recuperar a mesma intolerância que sempre houve na história, por exemplo, que nós vimos na Idade Média. Hein? Em outros lugares você bota isso daí. Pois, aparentemente, é para aí que a profecia nos aponta, nesses últimos dias. E aí eu gostaria de encerrar aqui, hein, este nosso estudo hoje, nessa direção. Nós teremos aí um ataque final, hein, que é o que a profecia nos aponta ali. Eu gostaria de... os últimos versos ali de Daniel, nos versos 40 a 45, diz, né? No tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele. Aqui está falando é o reino do norte. Então, lembra, o reino do norte representa esses poderes que, na profecia, são apresentadas nessa parte final, pela ponta pequena. Mas diz que o reino do norte se arremeterá contra ele com carros de guerra, cavaleiros, com muitos navios, entrará nas suas terras, nas terras do reino do sul, e as inundará e passará. Então, ele vai invadir quem que é esse rei do sul agora ali? Nós não sabemos realmente. Tem muitas propostas, mas como é algo que está ainda para acontecer, todas são possibilidades, mas a saber quem. Hein? Diz lá, entrará também na terra gloriosa. Isso aqui se refere à terra de Israel. Muitos sucumbirão, mas Edom, Moabe, as primícias dos filhos de Amon escaparão do seu poder, do poder do rei do norte. Hein? Estenderá sua mão contra as terras, e nem mesmo a terra do Egito escapará. Tomará posse dos tesouros de ouro e de prata, de todas as coisas preciosas do Egito, e os líbios e os etíopes os seguirão, se unirão ao rei do norte. Mas será perturbado por rumores vindos do oriente e do norte, sairá com grande furor para destruir e exterminar muitos. Amará suas tendas palacianas entre o mar e o glorioso Monte Santo. Mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. E o último verso do capítulo fala deste ataque, né? Diz, amará suas tendas palacianas entre o mar. O mar aqui, grande mar no texto hebraico, fala, seria, e diz o Monte Santo, então, está entre o mar e a região que refere-se a Jerusalém, o glorioso Monte Santo. Mas nesse momento de ataque final, chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Hein? Quando nós olhamos aí para esta profecia, gente, nós sabemos que este movimento representado pelo Reino do Norte, que sempre apresenta um movimento político, religioso, militar, não é? Ele vai se fortificar no sul no fim, né? Impor suas visões ali, atacar. Né? Muita gente diz, isso é uma batalha só espiritual. Na profecia bíblica, o espiritual é o principal, sem dúvida. Mas toda batalha espiritual acontece no mundo físico. Não existe batalha espiritual que ocorre somente aqui na profecia, somente no mundo celestial. Né? Ela acontece com reflexo no mundo físico. Sempre foi assim. Esses poderes lá, por exemplo, o quarto animal que invade e destrói,
e vai destruir o povo de Deus, invade a terra, destrói e vai contra a religião também. Hein? É espiritual, mas sempre ocorre uma batalha. Durante todo o período da Idade Média, a batalha é muito espiritual, mas você tem perseguições, você tem inquisições, você tem execuções, hein? Tudo ocorre no mundo físico. Então, mesmo que essa última batalha seja essencialmente espiritual, as batalhas no espiritual ocorrem no mundo físico. E existe aqui, aparentemente, aqui um grande foco entre o povo de Deus e a região ali. Agora, quem que seriam esses poderes? Bom, Rei do Norte, a gente consegue ver esses poderios que já vêm desde antes. Agora, o Rei do Sul que vai combatê-lo, quem é? Pode ser um mundo não religioso, com ateísmo, com o secularismo, que luta contra as tentativas de implantação de um regime mais religioso, que nós estamos vendo que aparentemente está crescendo no mundo todo? Pode ser. Hein? Pode esse mundo ser, por exemplo, um poderio que se vai levantar de outro país e lutar contra? Que nem, por exemplo, hoje muita gente está propondo que é a China. Pode ser. Hein? China crescendo, querendo se impor, etc., se envolvendo em tudo quanto é conflito. Ela se envolve com conflito lá, agora está fazendo aliança com o Talibã e está fazendo aliança com o Irã para poder... Pode ser. Pode ser, por exemplo, um conflito entre um lado religioso contra outro, como aconteceu na Idade Média, por exemplo, cristianismo versus islamismo, ou ora religião versus islamismo, o extremismo islâmico. Pode ser também. O Reino do Sul pode ser Islã? Pode ser. Né? Pode ser. Hein? Pode ser nenhum desses dois? Pode ser também. Hein? Mas o que nós temos seguro aqui, que nós estamos caminhando para um tempo, diz ali, como a gente dizia, Daniel 10-12 mostra aquilo que Daniel 9 diz, até o fim haverá guerras e assolações. Não existe período de paz antes de que Deus possa intervir aqui, não é? Possa atuar na história humana e estabelecer fim a esta história. Até o fim haverá conflitos. Não existe esse período sonhado no século XIX, de uma nova era de prosperidade, não veio acontecer no século XX. Nós tivemos duas grandes guerras, Guerra Fria, guerras para todos quanto é lado, e vocês viram aí, e não houve o período de paz. A sabedoria, a tecnologia humana aumenta o poderio de guerra, em vez de diminuir e trazer paz. E hoje nós estamos ali, nós temos a ameaça de um Irã nuclear, que está ali, a ameaça desses poderes terroristas em todos os lados, Hamas, né? Você tem um lado aqui, no Líbano nós temos isso também, né? E Síria, e Irã, e atuando, atacando até o próprio Oriente mesmo lá, a Arábia Saudita, o Iêmen, não é? Em guerras ali, Talibã, etc. Está tudo ali. E a gente vive essa situação onde hoje nós temos, de outro lado, um movimento crescente que tenta recuperar o seu poderio, a sua influência no mundo religioso ocidental de maneira cada vez mais forte. Né? E isso vai se passando hoje. O Trump, com o seu grupo ali, uma maneira bem forte disso daí. Nós estamos aqui no Brasil passando com o Bolsonaro, o seu grupo aqui. Não é? Mas aí o pessoal, às vezes, nesse momento aqui, algo que eu gostaria de falar assim, o pessoal diz, mas você é contra isso, contra aquilo? Não. Nós temos de reconhecer aqui, o Daniel 10-12 nos mostra, que o pessoal muitas vezes se deixa levar pelos contextos políticos que nós vivemos, mas você vê, Rei do Norte é contra Deus, Rei do Sul é contra Deus. Você não tem... Mas, você... São todos eles. Todos eles estão nesse conflito contra o Altíssimo e contra o seu povo. Isso aqui é que nem, diz assim, né? Mas eu não gosto da esquerda, eu não gosto da direita, eu só sou da direita, porque eu não gosto da esquerda, eu sou da esquerda, eu não gosto da direita. Gente, esquerda, direita, qual que for ali, todos estão no poderio humano, e no poderio humano nós temos o conflito onde o mal trabalha de maneira intensa. Hein? Eu gosto de brincar, dizer que o mal é que nem aquelas grandes companhias de
que dominam o mercado. Elas abrem concorrência consigo mesma. Porque se você não gosta dessa marca aqui de pasta de dente, você vai comprar essa outra pensando, bom, eu não gosto dessa daqui, eu gosto daquela. E você compra da mesma companhia. Você pensa, se você está comprando o livro, não, então ele te vende a mesma, você está comprando a mesma companhia. E o mal é assim, ele faz conflito entre si mesmo para poder tirar a gente, atrair todo mundo de todos os lados. Tá? Agora, nós temos de ter consideração com as pessoas, de que lado que elas estejam. Hein? Nós, no entanto, temos de ter, eu acho, muita visão de que não é essa visão de esse está certo e esse aqui está errado, é muito mais complexa que isso. E Daniel 11 nos mostra isso. O conflito entre rei do norte e seus aliados, rei do sul e os seus aliados, mostra a complexidade desse grande conflito no qual nós estamos vivendo. Tá? Então, é bem complexo mesmo. Mas nós estamos no meio disso. E no final, apresenta a profecia, o alvo principal de tudo, mesmo que eles não pensem nisso, mas no final se torna, porque o mal tem esse foco contra Deus e seu povo, vai atacar o povo de Deus. Então, isto é, mais neste tempo, aí terminamos aqui com algo que nós vamos trabalhar na próxima, no nosso próximo texto, mas eu vou já terminar aqui com a leitura deste texto, porque se enquadra muito bem no período que nós estamos vivendo aqui, período aqui entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Então vamos lá? Isso é nossa. Você tem este momento da atuação divina na história. Diz aí, naquele tempo, no entanto, quando este mal, reino do norte, agora que vai, o rei do sul derrotado, se associa a ele. E todos, então, agora atacam o Monte Santo de Deus. Diz, mas naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve, é verdade, desde que existiu nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, disse o anjo a Gabriel. Todo aquele que se acha inscrito no livro. Nome escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. É o juízo divino e a ressurreição final dos mortos ali. Os que forem sábios, pois, resplandecerão com o fulgor do firmamento. E os que se converterem, muitos à justiça. Lembra, nós estamos no Shabbat Shuvah. É o Shabat que está entre Rosh Hashanah e o Ano Novo. E o principal tema do Shabbat Shuvah é Teshuvah. Voltar-se para Deus. Lembra? Esse é o principal tema desse Shabbat que nós estamos passando hoje. Né? A Teshuvah, o voltar-se para Deus. A palavra também diz conversão, que é o voltar-se para Deus em português. Não é? Diz, aqueles que converterem muitos à justiça, como as estrelas, brilharão como as estrelas e eternamente. Tu, porém, Daniel, segue até o fim do tempo. Muitos correrão de um lado para outro, a ciência se multiplicará. E aí, então, diz para Daniel, e fecha esta sessão. Diz ali, cerra, portanto, as palavras do livro, e até o fim do tempo, e no fim do tempo ela será conhecida. Tá? Muitos procurarão, porque se multiplicará o conhecimento destas palavras. Aqui estamos, então, esta é a nossa parte, é uma longa profecia, imagina, já passamos bastante o nosso tempo aqui. A gente não dá para poder trabalhar em todos os detalhes, a gente vai compartilhar material com vocês que quiserem ver mais detalhadamente, não é? Mas eu creio, espero que aqui nós compartilhamos princípios ali de interpretação deste período profético, e algumas direções ali para essa interpretação. Bom, espero que tenha ajudado vocês nessa compreensão. Roger, não sei se temos tempo para pergunta ainda. Olha, na verdade, acho que o senhor respondeu
a todas as perguntas aí no final. Uma é se Daniel 11 precisa da chave interpretativa dos outros capítulos para poder entender ele, porque eu acho que o senhor falou bem isso aí. Isso é fundamental. É. Interpretar Daniel 11 sem esse paralelismo é agora inventar qualquer coisa. A pessoa quer colocar qualquer coisa lá. Tem? Mas Daniel, os outros capítulos nos limitam e nos dirigem na interpretação de Daniel 11. Sim. E a outra, também acho que o senhor respondeu, que essa é a identidade do Rei do Sul, ela pode migrar de acordo com o tempo que ele está, mas isso não seria perigoso, porque se você tem uma identidade que migra, por que, por exemplo, a identidade de Miguel não migraria? Entendeu? Eu falei porque uma é uma identidade mais personalizada, assim, mas foi essas, mais ou menos, que o senhor respondeu. Sim, o Miguel aqui não muda porque ele é identificado tanto no início como no fim da mesma maneira. Tem? Uhum. Então você tem. Agora, o Rei do Sul ele muda o tempo todo. Entre os reis helênicos, eles são vários reis, não é um só rei. Tem? Uhum. E depois, através da história, você vai ter sempre governos que estão, ou poderes que estão em conflito contra aquilo que é o Rei do Norte, que é facilmente identificável. Mas o princípio do Rei do Sul é um poder que luta contra o Rei do Norte. Este é o princípio. Okay? Ele permanece constante, mas como é uma profecia que longo tempo, são milhares de anos, é normal que ela vai modificar-se através da história. Não há como não acontecer isso. Tá? Agora, Miguel, como ser celestial, ele é constante desde o capítulo 10 e etc., e através de toda a história. Não há como mudar Miguel. É que nem mudar Gabriel também. Não há como mudar Gabriel. Tá? Então, esse ele permanece aí através de todo o tempo. Isso é um ser já não humano, é um ser celestial ligado ao povo de Deus, ligado ao povo de Israel. Exatamente. E a última pergunta que tem aqui, acho que não tem nada a ver com o tema, só tem perguntado, já perguntado outras vezes, qual é esse programa de Bíblia que o senhor usa quando o senhor projeta aí? Ah, sim, isso é o Accordance. É um programa, esse programa aí é um programa, você tem dois grandes programas para, um computador, né? Tanto para o que usa o Windows, como que usa, no meu caso, o Macintosh. Um é o Accordance, vou trabalhar aqui. E o outro é o BibleWorks, né? E o outro é o BibleWorks e virou Logos, né? Mas eu uso bastante o Accordance. Você vê aqui Accordance, About Accordance, aí o Accordance 13, que vocês estão vendo aí, eu tenho essa última versão ali, 13.2.2. Eu uso para o texto português, texto hebraico, grego e outros mais. Você vai comprando, né? A gente gasta muito dinheiro com isso daqui. Você, no final, vai adicionando comentários, obras e etc., dicionários, e no final eu tenho mais obras aqui até que eu tenho físico. Às vezes físico ali. É um bom dinheiro nisso daí. Mas fica mais barato que o físico no final, em vários aspectos. Né? Você consegue ali comprar. Tá bom? Professor, obrigado aí por mais uma aula. É a semana que vem que o senhor não está com a gente, né? A semana que vem? A semana que vem, não. Então, nós vamos ter de marcar aqui nossa próxima... Nós vamos pular um sábado no outro sábado, vai ser, então. No outro sábado. E aí nós vamos trabalhar a conclusão do livro de Daniel. É a última palestra nossa aqui. Não é? Que é esse capítulo 12 e os tempos ali. O capítulo 12. Tá bom? Tá bom. Obrigado, professor, por mais uma aula aí. Obrigado a todo mundo que ficou aí. Obrigado para todo mundo que está nos canais aí também seguindo aí. Agora, provavelmente, vão chegar mais perguntas aí, professor, mas daí na semana que vem a gente resolve. Ok. Bom, também Gemara Matová para todos aí que vão estar no Yom Kippur essa semana aí, que todos sejamos selados. Né? É isso aí, exatamente. Vamos deixar o pessoal comer, né, Roger? Não precisa começar o jejum. Exatamente, o jejum vai começar só na noite. Tem de manter as forças aí para o jejum que está vindo logo. É verdade. Mas tá bem, gente. Radassa,